Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia comigo, livro do Gênesis, capítulo de número 45, melhor dizendo, versículo de número 1. Livro do Gênesis, capítulo de número 45, versículo de número 1. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, louvar ao Senhor por estarmos aqui podendo adorar a Ele, tendo a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe o nosso pastor presidente, pastor Carlos Alberto Silva, toda a sua família, pastor Daniel, que Deus abençoe, ao evangelista Will, pastor Ulisses, a todos os obreiros que estão aqui e a toda a igreja. Que Deus abençoe poderosamente. Quantos encontraram? Eu vou ler aqui com os irmãos. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou, dizendo: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele. Quando José se deu a conhecer aos seus irmãos, e levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios ouviam também a casa de Faraó, e disse a seus irmãos: eu, José, vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante eles. Disse José aos seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui, porque para a conservação da vida Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Até aqui, meus irmãos, eu quero dar um tema nessa mensagem e dizer que sempre foi um propósito de Deus. Eu vou repetir: sempre foi um propósito de Deus. Irmãos, um texto bastante conhecido da igreja, um texto bastante ministrado por muitos pregadores, pastores, e eu quero compartilhar algumas coisas com os irmãos. Nós observamos o livro do Gênesis, capítulo 37, a qual começa essa narrativa. Nós vamos observar que Jacó, que habitava nas terras da peregrinação de seu pai, teve filhos, e José, naquele momento, ele era o filho mais novo. O versículo de número 3 diz que Israel amava mais José do que a todos os seus filhos, porque era filho da tua velhice. E isso gerou um sentimento ruim na vida dos irmãos de José. José jovem, com certeza afoito, animado, vendo tudo aquilo. O pai dele faz uma túnica para ele. Existem várias traduções, existem vários relatos o porquê que essa túnica foi feita, mas a boa verdade é que os seus irmãos não conseguiam falar e nem olhar para ele pacificamente. Além disso, José, ele contou ao seu pai e aos seus irmãos os seus sonhos. Nós vamos ver isso a partir do versículo de número 5. E a tradução que eu estou lendo diz que os seus irmãos odiavam ele ainda mais. Odiar é uma palavra muito pesada, muito difícil de se falar, mas esse era o sentimento, de somente eles ouvirem aquilo, de ter um cunho ruim para eles ouvirem. E José, ele não limitava, não segurava aquilo que eu lhe dizia. E no versículo 5 do capítulo 37, nós vamos ver o primeiro sonho relacionado aos seus irmãos, que deixou eles mais enfurecidos ainda. E depois nós vamos ver no versículo de número 9 o segundo sonho, que relacionava os seus pais. E os seus pais, melhor dizendo, o seu pai indaga ele: como assim você vai reinar sobre nós? A boa verdade é que José, primeiramente, ele não pediu a túnica, ele não deitou falando: hoje, Senhor, eu quero sonhar uma promessa. O próprio Deus se encarregou de uma missão para José e um propósito sobre a vida dele. É por isso que na mensagem, dando um tema,
Na mensagem eu quis dizer que sempre foi um propósito de Deus, e você vai entender o que o Espírito Santo quer falar ao teu coração nessa noite. Então no versículo 10 do capítulo 37, o seu pai diz a ele, como assim? No versículo, melhor dizendo, no versículo 9, 10 e o 11 diz que os seus irmãos tinham ciúmes e tinha consideração em fazer coisas horríveis com José. Então nós vamos acompanhar o texto e vamos observar que quando o seu pai de costume foi e disse para José ir até o lugar que os seus irmãos estavam para ver o que estava acontecendo, eles chegaram a dizer no versículo 18 que eles conspiravam contra José. E no versículo de número 19 dizendo, lá vai o tal sonhador. A boa verdade que eu disse no início, que José não pediu isso. E eu não quero dizer o que muitos pregadores dizem, dizendo que não era para José ter contado o sonho. Eu digo diferente, era para ele ter contado sim. Porque nós temos que entender uma coisa: dons espirituais, promessas, tudo tem um objetivo. Se você está com o objetivo de edificar o nome do Senhor, por que você não vai contar? É óbvio que você tem que ter sabedoria a quem você conta, como você faz, mas muitos pregadores pregam dizendo que não, José não deveria ter contado o sonho. José foi menino de contar o sonho, José foi menino de falar. Mas e se Deus tem uma promessa na tua vida e você está feliz, querendo exaltá-lo, querendo adorá-lo por aquilo que ele te disse? Pela tradução original dá para ver que José nem tinha noção do que estava para acontecer sobre a vida dele. A boa verdade é que nós não temos noção do tamanho da promessa que Deus tem sobre a nossa vida, a não ser na sequência que ela vai acontecendo, que ela vai se desenvolvendo, vamos dizer que ela vai se desenrolando. Então, chamando o tal de sonhador, para aqueles homens era alguma coisa pejorativa. Mas se José for observar, e quando alguém fala para você, lá vem o homem que tem uma promessa, você glorifica a Deus, porque a pessoa pensa que está te entristecendo, mas ela está te elogiando. Você tem promessa mesmo. Eu tenho uma promessa, você tem um sonho. Então, para as pessoas que não conseguem ter robustez no teu coração e deixar que o Espírito Santo entre no teu coração, quando ela ouve uma coisa, ou quando ela vê você cantando, pregando, fazendo alguma coisa, ela deseja aquilo que você tem ou aquilo que você é problema dela em achar que você está falando demais. Na verdade não, você está glorificando o nome santo do Senhor e está contando aquilo que Deus tem e pode e vai fazer sobre a tua vida. E Deus tem uma parte para cada um. Ninguém vai conseguir ser como eu sou, ninguém vai conseguir cantar como a irmã canta, mas uma coisa eu sei: quem sonhou para você foi Deus. Se tiver um propósito, a sua fala do sonho que você sonhou, continue contando, continue falando, porque por certo Deus vai cumprir a promessa sobre a tua vida. E a Bíblia diz que eles sentiram e fizeram e tentaram matar José por causa de um sonho, por causa de uma coisa que José sonhou, por causa de um tratado que o pai dele tinha para com ele. Ele foi levado, ele foi jogado numa cisterna, ele foi maltratado no seu corpo, mesmo que algum dos seus irmãos tentam não deixar isso acontecer. Mas eu vou repetir o tema da mensagem: sempre foi um propósito de Deus. As provações que nós passamos, pelas promessas que nós temos, sempre é um propósito de Deus, sempre é a vontade de Deus, sempre é o desejo de Deus que nós passamos por todas essas coisas para que nós possamos alcançar o propósito dele, a promessa dele e o serviço que nós temos que fazer através dessa promessa. José foi vendido, José foi tentado à morte, depois foi vendido e foi parar no Egito. Se você observar a direção da sua vida, se você observar os caminhos que Deus te coloca para fazer, quando você começar a refletir, você vai perceber que quem guia a tua vida é o Senhor. Quem caminha você para os lugares, para tudo aquilo que deve ser feito, é o Senhor. Por mais que José havia sido jogado numa cisterna, tirado de lá, vendido, atravessado o deserto e agora vai parar na casa de Potifar, é propósito de Deus. E no meio dessa aprovação, Deus redobra a aprovação para que você possa ser aprovado. Algumas coisas aconteceram na casa de Potifar.
E a principal que nós vamos falar é que ele prosperou naquele lugar, mas a mais principal ainda foi a provação que ele teve. Ele teve a oportunidade de pecar, ele teve a oportunidade de cair. Talvez, você observando o contexto, talvez seria a oportunidade de ouro dele. Peraí, eu estava lá no deserto, e agora Deus, quase morri, estava no deserto, e agora eu estou servindo a Potifar, estou respondendo direto a ele, e agora estou tendo a oportunidade de pecar. Ninguém vai ficar sabendo, eu vou fazer. Mas José, melhor dizendo, ele foi fiel. Sabe por que Deus depositou algumas promessas na vida de algumas pessoas aqui? E ele te forja, na verdade, ele te amassa, ele te prova. É porque ele sabe que você é um sonhador e que diante de toda essa provação, você vai suportar as tentações do diabo contra a tua vida. Então há uma promessa de Deus na tua vida. Lá na casa de seu pai, conjecturando a mensagem, fazendo a aplicação pessoal, há uma promessa de Deus sobre a tua vida lá dentro da cisterna. Há uma promessa de Deus sobre a sua vida lá na grade enquanto você está sendo transportado. E há uma promessa de Deus sobre a tua vida dentro da casa de Potifar. E há uma promessa de Deus quando você resiste. Outra coisa, submissão no meio da tempestade. Já José tinha o dom da oratória, persuasão, para tentar convencer Potifar que a esposa dele estava errada. Mas no meio da tormenta José foi submisso, mesmo sendo preso. Existem alguns princípios de honra dentro da trajetória que você passa para que o seu sonho seja realizado, que são inegociáveis. Talvez você veja aqui e o Espírito Santo está te respondendo: me explica, pastor. Eu vou explicar. Não negocie os sonhos que Deus te deu. Não negocie as promessas que Deus te deu. Ele poderia dizer: peraí, eu estou certo, peraí, eu não fiz nada, eu vou te provar. Vamos ali no quarto, que eu vou te provar nas provas cabais que ali estão, que a sua mulher tentou contra mim. Não, ele simplesmente estendeu as suas mãos e foi preso. Se você tentar se justificar demais, talvez a promessa que Deus tem sobre a tua vida pode ser abortada. Deixa que Deus te justifique, deixe que Deus fale por você, deixa que Deus caminhe por você. Espera aí, pregador, mas eu estou indo à prisão. Se essa for a vontade de Deus, não literal, não tenha por literal, estou fazendo uma aplicação pessoal do texto. Se essa for a vontade de Deus, vá. Quando você fica em silêncio para os homens, respeitando algumas coisas, e dobra o teu joelho, você ativa um Deus, melhor dizendo, você chama, você clama por um Deus que pode te responder na casa de seu pai, que pode te responder na cisterna, que pode te responder no deserto, que pode te responder na casa de Potifar e que também agora vai te responder na prisão. Deus não está permitindo algumas coisas sobre a tua vida para que você fique preso. É que em todo lugar que um sonhador vai, ele frutifica. Eu vou repetir para você: em todo lugar que um sonhador vai, ele frutifica. Ele não recua sobre a tua chamada, ele obedece às ordenanças de Deus. E lá no fundo, ele sabe a voz que ele ouve, e ele sabe aonde ele vai chegar. Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Nós sabemos o texto, José ele é preso, mas só que do mesmo jeito que ele prosperou na casa de Potifar, ele começa a prosperar na cadeia. Se nós formos observar o texto, nós vamos saber que José poderia ser morto lá fora, mas ele teve a oportunidade de fugir da cadeia. Só que eu sei, porque hoje nós ouvimos a voz do Espírito Santo. Quantas vezes nós não temos vontade, evangelista Will, de jogar tudo fora e desistir? Só que nós sabemos a voz que nós ouvimos mesmo estando dentro da prisão, pastor Ulisses. Nós sabemos quem nos chamou. Nós sabemos que não é qualquer tipo de luta ou de provação que vai nos segurar, ou que vai fazer nós pararmos. E na verdade, quando nós sentimos ou sabemos que a nossa luta está pesada, há um Deus que segura nas nossas mãos, há um Espírito Santo que diga: caminhe mais uma milha, porque eu estou caminhando com você. Se alguém disse para você de forma pejorativa que você é um sonhador, glorifica a Deus, porque você é mesmo. E há uma promessa de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Eu não sei qual é a prisão que você está passando, mas se você for rever, fazer uma retrospectiva, essa prisão está sendo bênção para você.
Essa prisão está sendo tempo de vitória para você. Essa prisão está sendo tempo de milagre para você. Na verdade, quando nós sonhamos e cumprimos o propósito dentro da prisão, pastor Daniel, Deus prepara um hotel com cama, frigobar e coisas para nós comer. José dormia diferente do que os outros prisioneiros. José coordenava os prisioneiros. Imagine no momento da prisão, abaixa só um pouquinho, mas continua, meu irmão. Imagina no momento da prisão, por favor. Imagina no momento da prisão, José ter que trabalhar mesmo sendo preso, em todos os momentos lembrando daquelas promessas, talvez num café da manhã na mesa com seus pais, talvez num almoço na mesa com seus pais, e ele na prisão servindo e deitando, eu estou conjecturando, num quarto, num lugar, e lembrando da promessa que Deus fez. Eu tenho uma palavra de Deus para você aqui nessa noite. Em todas as etapas da tua vida, onde você está sendo preparado para viver algo extraordinário de Deus, nós estamos na dispensação da graça, um Espírito Santo dentro de nós, que caminha conosco. Eu tenho certeza em te dizer, e eu sinto a presença de Deus junto com você, Ele nunca te abandonou. E Deus veio renovar as promessas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. O sonho, quem sonhou para você foi Deus. Quem olhou para você e disse que você tinha capacidade de passar todas essas provações na tua vida foi Ele. Ele sabia que você poderia passar pela prisão. Ele sabia que você poderia passar pelo calabouço. Ele sabia que você poderia ser vendido e mesmo assim não murmuraria. Ele sabia que poderia colocar um prato sobre a tua frente e você não pecaria. Mas o que o Espírito Santo está dizendo para você nessa noite suporta mais um pouco, porque o sonho que eu te dei lá atrás se tornará num dom que te livrará desta prisão. Eu vou repetir: o sonho que eu te dei lá atrás se tornará em um dom que te libertará dessa prisão. Deus não vai tirar você dessa prisão enquanto as ciladas da morte não estiverem fora do alcance de Satanás para te atentar fora dela. Prisão na mão de quem não serve a Deus é lugar de morte, mas prisão na mão de quem serve a Deus e tem um sonho é um refúgio para que possa ser livrado das astutas ciladas do diabo. Quando o salmista diz que as asas do Senhor estão abertas, talvez você não está vendo essas asas, parecem prisões, mas Deus está te dizendo: eu estou te livrando e te preparando para algo maior. Se você pudesse entender sobre as promessas de Deus, você iria ver que o que Deus tem sobre a tua vida é maior do que você está enxergando, é maior do que você está palpando, é maior do que você está trilhando. Eu vou repetir de novo, porque essa noite é noite de renovo. Deus tem promessas sobre a tua vida e Ele renova essas promessas nessa noite. Você não veio aqui por um acaso, porque é mais uma quinta. Você veio aqui para Deus renovar as promessas dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E a palavra de Deus sobre a tua vida você não vai sucumbir diante dessa prisão, você vai prosperar sobre ela e verá o sobrenatural de Deus sobre a tua vida. Quando nós olhamos o capítulo de número 40, nós vemos que valeu a pena ele sonhar e passar por tudo isso. Só interpreta sonhos quem sonha, quem busca. Talvez o primeiro momento aquilo seja intragável para você, tenha um sabor que talvez você não consiga digeri-lo, mas o conselho que eu te dou é suporte, porque esse tempo vai chegar. Capítulo de número 40, ele já tinha, os copeiros, o copeiro e o padeiro já tinha falado. Ele falou: lembra de mim. Foi não lembrou, porque as coisas, outra coisa que nós temos que aprender, as coisas não acontecem para a nossa conveniência e para o nosso tempo. Tudo tem um propósito,
Tudo em Deus para a tua vida tem um objetivo. Até o passo que você dá, até o atraso que você tem, até o adiantamento de um compromisso que você vai, até uma enfermidade que talvez faz você não ir para um lugar e você fica murmurando porque você ficou enfermo e queria chegar naquele lugar, até a porta que não se abre. É um propósito de livramento para a tua vida. Se José não chegou na primeira opção do sonho, porque não era o tempo de Deus sobre a vida dele. Mas quando chegou o tempo, ele viu que o começo, somente o começo, porque quando ele começa a ser governador, quando ele interpreta o sonho, quando dão banho nele, quando dão roupa nova para ele, quando dão anel para ele, não era o cumprimento da promessa, era somente o começo, porque havia um propósito e um objetivo para aquilo acontecer. Talvez você está em outra fase, está vivendo promessas de Deus e você fala: agora pronto, está bom. Isso é só o começo do que Deus vai fazer sobre a tua vida, sobre a tua casa. O anel, a roupa, o banho, o status de governador era só o começo. O que Deus tinha para José era maior. O que Deus tinha para José era melhor. O que Deus tinha para colocar na vida dele era muito mais alto do que apenas ser governador. Era ser curado por dentro. Era ser curado nas lamúrias da sua alma. Se ele fosse governador e não vesse os feixes, não vesse o sol e a lua, nada teria propósito para aquilo que estava acontecendo. E Deus usa os planos dele não só para abençoar a família de José. José começa a ser um canal de bênção para o Egito, porque sonhou e obedeceu o sonho. José começa a ser um canal de bênção para os países vizinhos. José começa a ser um canal de bênção para quem beirava o Egito após os anos de fome. E tudo aquilo começa a acontecer nos primeiros 2 anos. Deus está dizendo: eu estou chamando você para interpretar um sonho. Você vai viver essa promessa, mas essa promessa tem objetivo. Eu disse que sempre foi propósito de Deus. Você, através desse sonho que você teve, será usado para abençoar outras pessoas, será usado para prosperar a vida de outras pessoas. O que Deus disse para Abraão: sê tu uma bênção, é como ele estava dizendo: reparta a promessa de Deus que está sobre a tua vida. Seja a bênção de Deus na vida de alguém, seja a bênção de Deus na vida de alguma família, seja a bênção de Deus. Esse era o propósito na vida de José. José começa a fazer aquilo que é para ser feito no Egito. José começa a fazer aquilo que é para ser feito naquele lugar. E a fome chega naquela família, naquela nação. Mesmo assim, eles têm dinheiro para ir ao Egito. Agora imagina o momento em que José se encontra com seus irmãos. E aí eu quero te fazer uma pergunta: qual seria o seu suporte físico e espiritual para encontrar com aqueles que tentaram te matar? Esse é um dos piores males da igreja atual. Será que você estava preparado para perdoar? Porque o propósito era esse. Será que você estava preparado para olhar no olho daquele que talvez queria te matar por causa de uma palavra, por causa do dom que você tem, por causa da unção que você tem, por causa daquilo que Deus colocou sobre a tua vida? Talvez por causa de um microfone, por causa de uma oportunidade, por causa de uma cadeira, por causa de um status, por causa de uma roupa. Porque hoje nós estamos banalizando o que é santo e nos vendendo por poucas picuinhas. E aí José, como é uma tipificação de Cristo, não é o teor da mensagem. Outro dia nós falamos disso. Ele olha aquilo no capítulo de número 42, a partir do versículo de número 1. Ele vê que os irmãos dele descem ao Egito, e a história começa a narrar. E ele não por ódio, ele não por ardilosidade, ele começa a provar os seus irmãos. A Bíblia interpreta que aquilo doía no coração dele,
que aquilo machucava o coração dele, mas era um propósito, era a vontade de Deus para que aquilo acontecesse, para que o nome de Deus fosse exaltado naquele momento. E aí Deus, com a palavra que entra onde nós não enxergamos, te confronta nessa noite. Eu sei que você tem promessa de Deus, eu sei que você tem um chamado de Deus sobre a tua vida, eu sei que você tem algo sobrenatural sobre a tua vida, mas eu também sei que você tem os seus pontos a serem tratados. Eu sei que você tem os seus pontos a serem analisados por você mesmo. E aí eu faço a pergunta que eu tinha feito: você está preparado para estar de frente com os problemas da sua alma e da sua mente que precisam ser resolvidos? Você está preparado para encontrar com seus algozes? E eu não estou falando de seres humanos agora, eu estou falando daqueles problemas que você não consegue contar a ninguém. Eu estou falando daqueles problemas que você não consegue elencar a ninguém. Eu estou falando daquela afronta, daquela renúncia que te afasta de Deus. Eu estou falando daquele problema que faz você murchar o teu coração e até mesmo não sentir vontade de glorificar. Eu estou falando daquilo que faz você reconhecer que você está errado, e nessa noite você está falando dentro do teu coração: eu preciso mudar, eu preciso deixar Deus transformar a minha vida. Hoje eu vejo isso como visão de Deus para nós. Ele está colocando você de frente com o seu problema, Ele está colocando você de frente com a sua fraqueza, mas Ele te ajuda nessa noite. O que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração nesse exato momento é que devemos reconhecer que muitas das vezes não suportamos os nossos inimigos e principalmente as lutas espirituais que passamos, e nós temos que vencê-las para romper, para passar de fase, para atravessar isso que estamos passando. E hoje a palavra de Deus nós entramos num momento de guerra espiritual, no momento ao qual o Espírito Santo tenta, o inimigo, melhor dizendo, ele tenta roubar a nossa atenção, para que nós não possamos receber esta bênção a qual Deus está nos colocando através da palavra. E a palavra de Deus não adianta você ser governador do Egito, não adianta você ser detentor de um sonho, de uma promessa, se você não consegue governar o que está dentro de você. Se você não consegue elencar aquilo que está dentro de você. Mas hoje o Espírito Santo está dizendo que vai nos ajudar quanto a isso. Ele está dizendo que vai trabalhar na nossa vida contra isso. Ah, como eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. Ah, como eu sinto a brisa suave do Espírito Santo tratando a nossa alma. Uramaya Surya Kalamuntianai Osia Kalamai. Ó Espírito Santo, quão doce e quão suave são as suas palavras, e o seu tratado com a tua igreja. É esse Espírito Santo que está tratando conosco nessa noite, dizendo: eu vou te ajudar a encarar os teus irmãos, eu vou te ajudar a enfrentar essas lutas, eu vou te ajudar a enfrentar esse embate, eu vou renovar a tua vida, eu vou lhe recompensar. Deus não deve nada a ninguém, Ele vai trabalhar. Peraí, pregador, eu não estou vendo aqui fogo do Espírito Santo. Está sim, meu irmão. Nós estamos aqui cheios da presença de Deus, e Deus está num tratado conosco nessa noite, de modo que vai nos ajudar a caminhar mais um pouco, vai nos ajudar a vencer essa batalha, para que nós possamos olhar para os nossos inimigos de modo espiritual e caminhar mais um pouco, e talvez conseguir abraçá-los e perdoá-los. José começa a provar os seus irmãos. José começa a provar aqueles que outrora tentaram matá-lo.
José começa a provar aqueles que outrora tentaram derrubá-lo, mas em nenhum momento José sente raiva deles. A boa verdade é que José sente saudade. É boa verdade que se nós formos olhar como homens aqui na interpretação do texto, José sente vontade de lembrar do tempo passado, mesmo que ele foi tentado de morte. Sabe o que é isso? É a presença do Espírito Santo sobre a vida, é a presença do Espírito do Senhor que é no Antigo Testamento sobre a vida de José, é a presença do Espírito Santo que nos faz perdoar, é a presença do Espírito Santo que nos faz abraçar, mesmo aqueles que se levantaram contra nós. Esses dias eu encontrei uma pessoa que me fez muito mal. E foi esses dias mesmo, não faz 10 dias, pastor. Mas me fez muito mal. Aí você coloca mais um pouco, física e espiritualmente. A pessoa veio se justificar, e eu grudei aqui nele assim, e puxei ele aqui, e abracei, falei, shh. Bati nas costas dele e falei, calma, eu estou te perdoando. Calma. Eu coloquei ele como se aqui a cabeça dele, ele estava todo suado, era tarde. Eu bati aqui na cabeça dele e falei, calma, pastor, calma, irmão. Esqueça isso. Vamos viver que o nosso alvo é o céu. Está tudo perdoado, já foi. Você pode retratar fisicamente aquilo que aconteceu? Não. Você pode retratar aquilo talvez que você tentou me matar falando da palavra? Não. Você pode me devolver os anos de vida que talvez você me privou de estar na prisão? Não. Então agora eu quero te abraçar. Agora eu quero te perdoar, para que o propósito de Deus caminhe sobre a minha vida, sobre a vida da minha família, e possamos prosperar e viver o sobrenatural de Deus. E você sabia que é gostoso, irmão, se você estiver com o coração limpo, abraçar aqueles que fazem mal para você? Você consegue viver aquilo que você prega, você consegue viver aquilo que você está falando. E agora eu vou para concluir o texto, versículo de número 5. Melhor dizendo, versículo de número 2. Quando ele se levantou e falou assim, manda fechar a porta, saiam todos. Que momento de alegria foi, não ele jogar na cara dos seus irmãos que eles tentaram matar, mas que momento de alegria foi dizer, meus irmãos, sou eu aqui, ó. E ele levanta com uma voz de choro, embargada. Pastor Daniel, acredito eu que a boa vontade com o operador João daquele homem ia falar, que saudade que eu estava de vocês. Sabe por quê? Ele não deixou a raiva entrar dentro dele, ele não deixou a tristeza entrar dentro dele naquela década e mais um pouco de anos. Todavia, quando esses homens chegaram de perto dele, ele estava com o coração desejoso de perdoar, e muito mais, ele estava com o coração desejoso de abençoar. Meu irmão, não perca a tua essência. Você sabe quem você é. Você é uma pessoa abençoadora, um jovem abençoador, cheio de Deus. Não deixe essa ira, esse negócio te entrar no teu coração, porque na verdade Deus tem promessa sobre a sua vida, e Deus pode curar e tratar com seus algozes e colocar eles do seu lado para fazer a obra junto. Afinal, nós não estamos vivendo o Evangelho imitando a Cristo? Se quem nega Jesus, ele pergunta se ama, ainda dá igreja para a pessoa, porque nós vamos fazer algo diferente, porque sempre foi um propósito de Deus que José passasse por tudo isso para abençoar outras pessoas. O propósito é esse. Com voz de choro ele se levanta, ele perdoa os seus irmãos, e no versículo diz ele, agora pois não vos entristeçais. Quem tinha que estar irritado, pastor Daniel, era ele, mas ele fala, não se irritem. Não fiquem bravos com vocês mesmos por me haverdes vendido.
Aquela palavra doía no coração daqueles homens. Para a conservação da vida, eu sei que eu fui vendido para não morrer. Você está passando por prova porque é um propósito. Não desvie o caminho, não queira ir pelo caminho mais fácil, não queira questionar o que Deus está fazendo sobre você, não queira questionar quem Deus levanta para colocar do teu lado, para te tratar, para falar palavras que talvez você não queira ouvir, mas é necessário. Sabe por quê? Quando chegar o tempo de Deus, evangelista Will, pastor Ulisses, você vai saber que valeu a pena qualquer palavra que falaram com você. Você vai saber que valeu a pena cada cativeiro que você passou. Você vai saber que valeu a pena a prisão que você entrou. Esta palavra de Deus está entrando dentro de nós, e Deus me deu essa palavra faz meia hora que eu estava ali. Você vai saber que valeu a pena cada processo. Sabe por quê? Você vai conseguir abençoar, você vai conseguir perdoar, você vai conseguir abençoar, você vai conseguir abraçar, você vai conseguir ver que tudo que você passou não era porque eles eram maus, era porque eles eram os agentes de Deus sendo usados para forjar o seu caráter, para que você vivesse o sobrenatural de Deus, para que você vivesse num plano maior, um plano de tranquilidade no coração, na sua mente, na tua alma, para você abençoar outras pessoas. Você não canta para sentir prazer próprio, você não canta para se apresentar, você não prega para o seu vil prazer, você vive um propósito. Aí eu tenho uma coisa para te dizer: se você não faz assim, reveja os seus conceitos, pare, recomece, porque este é o propósito de Deus sobre a tua vida. Eu estou aqui, e a boa verdade é que involuntariamente vocês foram usados por Deus para que eu me tornasse governador, e para que eu vivesse os propósitos de Deus sobre a minha vida. E de carreira vocês vão ser abençoados também. Oh Deus poderoso. O propósito de Deus é muito maior do que os nossos pensamentos. O propósito de Deus sobre a nossa vida é muito maior do que nós imaginamos. E é uma noite de renovo espiritual nessa noite, para Deus tratar com a tua vida, com a tua casa, com a tua família. Se coloque sobre os seus pés. Aleluia! Santo Deus! A irmã Lília com a sua mãe pode preparar mais um hino aí, por favor. Chorimianda calamara súria. Irmãos, vocês vieram aqui nessa quinta-feira chuvosa, e eu quero convidar a você a sair do teu lugar, todos, e vir aqui à frente receber uma oração poderosa, uma oração que pode te renovar junto com o propósito que você tem. Venham todos aqui à frente, traga a tua esposa, traga o teu esposo aqui. Eu quero orar por você. Pastor Daniel nem pediu permissão, posso? Eu quero ser bênção de Deus para a tua vida. Se você está enfermo fisicamente, você pode sair daqui curado nessa noite. Se você está enfermo espiritualmente, você pode sair daqui renovado e renovada pelo poder do Espírito Santo. Deus vai te dar força, Deus vai te dar ânimo, para que você possa vencer esses tipos de batalhas invisíveis que só você sabe que você está passando. Se você está enfermo, coloque a mão na sua enfermidade, ou eleve o pensamento até ela. Deus ainda é um Deus que cura, Deus ainda é um Deus que renova. Se você está frio espiritualmente, você vai sair daqui renovado pelo poder do Espírito Santo nessa noite. Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Soberano Deus e eterno Pai, amado Espírito Santo, estamos aqui na tua presença para te louvar, para engrandecer o seu nome. Oh Jesus, nós te agradecemos por sempre ouvirmos a tua voz. Nós te agradecemos por sempre sentir a tua presença. E eu quero fazer alguns pedidos ao Senhor nesta noite para os teus filhos. Pai, se há alguma enfermidade aqui nesta noite, que o Senhor venha curar agora pelo poder que é no teu nome.
que todo tipo de moléstia, todo tipo de enfermidade nos ossos, todo tipo de enfermidade no sangue, visita os teus servos agora, do alto da cabeça até a planta dos pés. Espírito Santo, visita cada família que veio aqui. Visita, Senhor, essas crianças que estão cultuando conosco. Espírito Santo de Deus, acalma a tempestade, aquieta o vento. Deus de glória, visita cada lar dos irmãos que aqui estão. Espírito Santo, visita, Senhor, as lutas, as provas, tirando, cuidando dos teus filhos, que muitas das vezes são invisíveis, que eles não enxergam, que nós não enxergamos, mas eles sabem o que estão passando. O Senhor é Deus para fazer. Senhor, aqueles que estão frios espiritualmente e vieram em busca, ó Pai, em busca de uma palavra, em busca de um renovo espiritual, em busca, ó Pai, de uma resposta, Senhor, eu creio que nesta noite o Senhor visitou os teus filhos com poder e com autoridade. Senhor, alguns estão com as mãos levantadas, com as palmas estendidas, e eu creio, Senhor, que o Senhor vai responder nesta noite. Eu creio que o Senhor vai fazer, e eu creio que essa noite é noite de renovo. Nós estamos na quinta-feira, ó Pai, uma quinta-feira chuvosa, mas os teus filhos romperam os seus compromissos, romperam o seu cansaço, e estão aqui te adorando, Senhor. Então eu peço uma bênção sobrenatural sobre a vida deles. Eu peço, ó Pai, milagres especiais, ó Pai, sobre a vida de cada um. Glorifica, Senhor, o seu nome sobre a vida dos teus filhos, Senhor, e que haja renovo, e que haja resposta, e que haja o teu sobrenatural, que o Senhor possa fazer os milagres, Senhor, que o Senhor possa fazer aquilo que lhe apraz nessa noite. Ó Espírito Santo, nós precisamos de Ti. Ó Espírito Santo, nós precisamos da Tua presença. Senhor, aonde há uma porta fechada, se é da Tua vontade, abre janelas espirituais verticais sobre a vida dos Teus servos. Senhor, visita a despensa, visita o celeiro, Senhor, porque o Senhor é Deus de milagre. O Senhor é Deus que não deixa o justo mendigar o pão. O Senhor é Deus que cuida, por isso cuida, Senhor, de todas as áreas. E eu estou guerreando nesta noite, Senhor, através desta oração, pedindo que nesta quinta na graça nós saiamos daqui renovados pelo poder que há no Teu nome. Nós saiamos daqui cheios do Teu Espírito. Nós saiamos daqui sentindo a Tua presença. Senhor, colhe cada lágrima que está sendo derramada. Heribicala Súria Calabara Xambarabra Calabaia Urimiande Calabara Súria Calabaia. Como profeta, Senhor, eu quero mais uma vez profetizar a bênção sobre a vida de cada um. Eu quero repreender a enfermidade sobre a vida de cada um. Eu quero, Senhor, juntar em oração com a vida dos Teus filhos, em oração, crendo no milagre, na bênção do Senhor sobre a vida deles. Fica conosco, Senhor, nesta noite. Esse é o meu pedido em nome de Jesus, em nome de Jesus. Volte para o seu lugar glorificando ao Senhor, em nome de Jesus.